Olá, meu nome é Amanda e irei apresentar o trabalho intitulado Na Trilha com Guia, Proposta de Jogo e Tabuleiro para a Divulgação do Guia Alimentar para a População Brasileira. Os autores desse trabalho são Amanda, Eduarda, Alana, Jamile, Everton e Virginia Campos Machado. As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por cerca de 70% das mortes no mundo. As principais causas dessas doenças incluem fatores de riscos modificáveis, como inatividade física e consumo alimentar inadequado. Nesse sentido, ações de promoção de alimentação adequada e saudável, como a divulgação do Guia Alimentar para a População Brasileira, ocupam um papel de destaque. O Guia Alimentar para a População Brasileira, divulgado em 2014 pelo Ministério da Saúde, tem um importante papel na promoção da alimentação saudável. O guia avançou em trazer aspectos culturais, sociais, econômicos e ambientais. Isso faz o Guia Alimentar ser reconhecido mundialmente. Mas, apesar da grande qualidade desse instrumento e do reconhecimento, a grande população não tem acesso a ele. A educação alimentar e nutricional vem se mostrando eficaz na promoção de práticas alimentares saudáveis, pois utiliza abordagens e recursos ativos que favorecem o diálogo. Os jogos têm desempenhado um papel significativo no cotidiano da população, desde a infância até a fase adulta. Eles têm um papel fundamental, pois ajudam no desenvolvimento da linguagem, da concentração e do pensamento. À medida que a complexidade dos jogos vão evoluindo, é possível adquirir novas habilidades. A metodologia foi construída em 3 etapas. Primeiramente, foi realizada a teorização, onde foi buscado artigos sobre educação alimentar e nutricional. Depois foi feito um estudo detalhado de cada capítulo do Guia Alimentar para a População Brasileira. Na segunda etapa, foi realizada a identificação dos pontos-chave, onde foi identificado pontos que poderiam ser utilizados nas cartas. Na terceira etapa, foi feita a elaboração do jogo de tabuleiro e a elaboração das cartas, que foi inspirado nos capítulos do Guia Alimentar para a População Brasileira. Resultados de discussão. Na primeira etapa do planejamento, foi realizada a identificação de temáticas e dos principais pontos a serem abordados na promoção da alimentação saudável. Para isso, foi realizada a leitura cuidadosa de cada capítulo do Guia Alimentar e também foi realizada buscas por referências complementares para a identificação dos conteúdos. Elaboração do conteúdo. Os jogos de tabuleiros podem possuir grandes variações, mas de modo geral possuem características específicas, como o tempo de duração, interação dos participantes, a influência da sorte e reflexão sobre as ações. Essas características foram consideradas no processo de construção do jogo na trilha com guia alimentar. A gente também teve uma preocupação em explorar todo o sistema alimentar, os diferentes níveis de aprofundamento e adequação ao público-alvo. Considerando esses elementos, a proposta do jogo na trilha com guia alimentar resultou em um jogo composto por um tabuleiro e 37 cartas. O jogo requer no mínimo de 2 participantes. A ordem das jogadas é decidida por sorte no início da partida, por meio de um dado de 6 faces, onde o participante que tira o maior número inicia o jogo. A cada jogada, o participante lança o dado e o número resultante indica quantas casas devem avançar. Após isso, é necessário retirar uma carta ação. Quando a carta é negativa, o participante deve retroceder um número de casas. Quando a carta é positiva, o participante deve avançar o número de casas. O jogo de tabuleiro foi testado em diferentes públicos e locais, proporcionando a identificação de alguns pontos positivos, como a estimulação da participação ativa, do aprendizado e do engajamento dos participantes. A interação e a ludicidade promovidas pelo jogo se mostraram eficazes na facilitação da compreensão dos temas abordados no Guia Alimentar para a População Brasileira. A variedade de cartas de ação e ações positivas e negativas contribui para a dinâmica do jogo e proporciona experiências diversificadas. Houveram algumas limitações durante os testes, como equilíbrio na quantidade de cartas referentes a cada capítulo do guia, levando a momentos de repetições e prolongamento da partida, e também a dificuldade de inclusão de grupos específicos, como pessoas com analfabetismo devido à necessidade de leitura das cartas de ação. Mas essas limitações levaram a pontos de aprendizados para melhor direcionamento para futuras melhorias no tabuleiro. E vale ressaltar que todas as limitações foram superadas pela mediação ao longo da realização do jogo. Novas versões do jogo podem ser desenvolvidas, abordando lacunas identificadas e buscando aperfeiçoar a experiência do usuário. Considerações finais. Este trabalho foi um relato da construção do jogo na trilha com guia alimentar, como estratégia de disseminar informações do guia alimentar por meio da abordagem lúdica e interativa para a promoção de hábitos saudáveis. Após o teste com diversos públicos, o jogo demonstrou estimular a participação ativa, engajamento, aprendizado, revelando seu potencial educativo. Obrigada.